A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe a sua vida, né? Esse sábado, esse fim de semana, poderosamente em nome de Jesus. Amém, amado? Eu vou trazer para vocês nessa manhã, ontem eu achei interessante, né? Vários versículos da palavra do Senhor. Muito interessante. Hoje eu tava lá fazendo, né, irmã, o lanche do meu filho, fazendo a carne moída, que ele queria comer carne moída com pão ontem. E eu fazendo a carne moída lá no fogão, na pia, ali, mexendo ali. E de repente, o Senhor me dando os versículos, e de repente, depois eu fui caçar, achei mais. Muito interessante, né, meus irmãos? Amados, hoje nós vamos trazer uma palavra, um ensinamento a respeito de que tipo de tom Deus trata o desobediente. Os que desobedecem a sua lei. Como é que Deus age com ele? Exemplos nós vamos ver aqui, né, irmão, no Velho Testamento e no Novo, que o Senhor Jesus também fala. E nós vamos ler uns versículos, eu vou ler assim meio rápido, né, não vou, e vou traduzindo e vou procurando, já marquei aqui no caderninho. Eu achei isso muito interessante. Para nós aprender que Deus não é brinquedo, Ele é amor misericordioso, mas também é justiça, é fogo, é consumidor, não se deixe escarnecer. Esse é um canal, aqui é a Irmã Maria, viu? A simples Irmã Maria. Amém? Um canal da verdade, amém? Que não quer deixar ser enganado e nem deixando tu à vontade, para tu dizer, não, Deus é bonzinho, então eu vou ficar à vontade, vou pecar à vontade, porque vai dar tudo certo. Vai dar não, viu? Se você não deixar o pecado, não vai dar, viu? É Jesus que disse, e Deus também. Então eu falo o que eles falam. Eu sou vaso dele, viu? Então instrumento dele. Eu falo o que ele fala. Então vamos aqui, Mateus capítulo 23, no versículo 31 nos diz assim: assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que matam os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Aí é a palavra doce de Jesus para os perseguidores dele. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis, vocês matam, e a outros crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue, justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. E aqui ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que te são enviados. E não é isso mesmo? Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha? Olha, Jesus comparando ele como uma galinha, entendeu? Na parábola. Ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que dentre agora que não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor, né? Na sua vinda. Você vê a linguagem de Jesus aqui, como é doce para os perseguidores dele daquela época? Não é só daquela época, não. Vale para hoje também. Mas a palavra do Senhor vale para hoje também, viu? Vocês vê lá que João chamou Herodes de raposa. Fala para aquela raposa. E também ele pregava, chamava o povo também de víbora. Olha, irmão, pregando e chamando o povo de víbora. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava na vida desse. Estava na vida de João. Claro, né? Jesus. É o próprio. Quer dizer, o Pai, Jesus e o Espírito Santo é um só, né? A Bíblia também relata dessa maneira, né, meus irmãos? Mas é três, né? Três em um. E aqui, João chamava aquele povo ali que ele estava pregando, irmão,
Chamou Herodes de raposa e o povo de víbora também. Produz a fruto digno de arrependimento, né? Entendeu, irmão? A linguagem de Paulo lá falou para um homem lá, ô filho do diabo, cheio de todo engano, né? Para de perseguir os retos caminho do Senhor, tu vai ficar cego por algum tempo. Então vocês veem, irmão, que até os servos de Jesus e os servos dele tinha vez que ia sair, como disse assim, saía do sério. Pedro lá, cheio do Espírito de Deus, saiu do sério não, falava sério, viu Jesus, perdão, não é que saía do sério não, porque era dirigido pelo teu Espírito. Falava sério, isso se chama falar sério, o sério de Deus, viu? Aí, Ananias e Safira disse, vamos mentir lá, falar que tá tudo o dinheiro da propriedade, não dá só metade, o resto na siga. Era desde a propriedade, como Pedro disse, não era sua, por que você vendeu e veio mentir aqui, né? A mentira foi má, porque ele queria enganar o Espírito Santo. Pedro disse, você não mentiu para mim, não, foi o Espírito Santo. Recebe? Um pouco, né? O Ananias já, no chão, morreu. Um pouco veio a mulher, por que você concordou? Não concorda, viu? Concorda aí, com seu marido, na coisa errada, viu? Você sabe por que eu escapei lá da chacina? Porque eu não concordava, viu? Eu sofria, eu pagava um preço na humilhação daquilo, mas eu não concordava com ele. Repreendia ele, falava, não faça isso, eu estou aqui, escapei com meus filhos, e ele foi embora. E Ananias e Safira não teve a mesma sorte. A Safira não teve a mesma sorte porque ela concordou com o erro do marido e pagou com a mesma moeda, porque o Deus da serpente, da Eva e do Adão tá aí. Ele não dá. Pensa nisso. Vamos numa palavra que ontem eu fiquei. Será que é ela que eu já vou achar? Eu não sei se eu marquei aqui os versículos, né? Mas vamos ver. Jeremias, capítulo 9. Vamos ver o que é que o Senhor, como é que o tom de voz que o Senhor fala com o pecador. Amém, meus irmãos? Eu estou trazendo esses versículos aqui porque ontem entrou uma irmãzinha no meu canal e eu estou em provérbio, não é provérbio não, é Jeremias. E ela disse assim, ô irmã Maria, me responda por favor, você acha que Deus mostraria as pessoas, se eu não me engano é mais ou menos isso que ela me perguntou, as pessoas que já morreu e que é lá no inferno, e que Deus ensinaria ela a pular, voar, voar, o espírito da pessoa voa, irmão. O espírito da pessoa não anda, ele voa, né? Ele voa, ele vai, né? Ele voa. Deus fala de todo tipo e maneira. Amém. Vou dar para vocês um exemplo na Bíblia. Quando Deus falou com Cornélio, que era um homem que não era judeu, e ele jejuou 4 dias, irmão. Eita Jesus! Ele fazia esmola, era um homem temente a Deus, mas ele não tinha conhecido o Senhor Jesus ainda. Né? Ele cria em Deus, tanto é que ele fazia o sacrifício para Deus. O Pai, Deus olhou do céu e disse assim, ele é um gentil, mas me agradou a obra dele e eu vou, como se enxertar essa rama, essa galha também, né, na salvação. Peraí. Ali ele mandou o anjo, Cornélio, foi ouvida as suas orações, as suas esmolas, foi ouvida diante de Deus. Agora tu faça o que Deus está mandando. Tu manda lá o soldado, vai até Jope, vai lá atrás do Pedro, que está lá na casa de um certo curtidor. O Pedro era presbítero, era crente. Você vai lá, traz ele aqui, traz ele, porque ele vai te ensinar como você deve fazer, viu? Tu é um homem justo. Quando chega lá, antes dele chegar, o soldado tá ali, porque ele era um homem importante, um centurião, um homem importante. Quando ele tá chegando lá, Deus já mostra para Pedro um lençol amarrado, as 4 pontas e cheio de bicho imundo, que é considerado imundo, né, irmão, na Bíblia.
animal, réptil, tudo quanto é bicho imundo dentro daquele lençol. Vinha descendo de onde, irmão? Do céu. Como é que é? Descendo do céu, bicho considerado imundo, amarrado dentro do lençol. Veja que tipo de parábola que Deus conversou com Pedro. Aí Deus disse para Pedro, mata e come. Ele disse assim, eu, Senhor? Nunca comi coisa como imunda não, Senhor. Aí Deus disse para Pedro, Pedro, não chame imundo aquilo que Deus purificou. Quem eram esses bichos? Quem era esse lençol cheio de bicho imundo? Cornélio. Deus fez uma parábola com Cornélio. Deus comparou Cornélio àquele lençol cheio de bicho imundo. Porque ele não era judeu. Aí Pedro chegou lá, você sabe, né? Que o judeu não mistura com você. Mas como diz, como Deus mandou. Depois você lê Atos 10, Atos dos Apóstolos 10, você lê a passagem inteira. Aí Pedro, você sabe que nós não misturamos com vocês, né? Mas como Deus mandou aqui. Pedro é todo cheio do querer. Aí quando Pedro começou a falar de Jesus, etc. Cornélio contou a visão do anjo. E aí com pouco, menino, o Espírito de Deus caiu sobre Cornélio e a sua casa. E aí Pedro disse assim, mas gente, o que impede agora se você vai dizer? Pois até o Espírito Santo esse povo recebeu. Agora eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa. Até o gentio recebeu o Espírito Santo. Pedro caiu o queixo também nessa hora. Falou, Deus não faz acepção de pessoa. Aquilo que obra o que é justo, aquilo que faz o que é justo. Deus não rejeita, ele não era judeu. Né? A salvação foi vinda para o judeu, ele não era judeu, mas Deus mandou o anjo do céu. E diz, Pedro, esse aí também é um dos nossos, Pedro. Ai, irmão, coçou aqui. Perdão. É um dos nossos, Pedro. Inclui esse também. Deus procura na terra, irmão, aqueles que tem um coração bom, aqueles que procuram temer o Senhor. Mesmo estando no pecado, ele não relata que ele estava no pecado, mas muitos estão no pecado, mas no fundo, eles têm um coração bom. Os trigos do Senhor são assim. Mesmo que está lá no pecado, até mesmo na prostituição, mas no fundo, eles têm um coração bom, eles é um necessitado, ele vai lá, ajuda, e Deus olha do céu, uma hora Deus pega e chama. Quantos que já chamou? Amém, meus irmãos? Mas Deus fica olhando, né? Chama aquele monte de gente, mas muitas vezes essas pessoas que Deus até chamou, eles não dão lugar a Deus e não abandonam os seus pecados, as suas maldades. É aí que eles começam a fazer, parece que aprende, irmão, quando vem para Jesus a fazer o mal. Com o diabo, é claro. Aí uma coisa fica feia, aí se transforma naquele tal famoso joio, naqueles que Jesus diz, os bodes vou colocar à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. Você vê que as palavras de Jesus e de Deus para com os rebeldes não é doce. É bode. Tem uma palavra que eu vou ler aqui, Deus chama o povo de Israel de novilha, de vaca. Jesus lá falando para o povo, chamando o povo de víbora, serpente. Você vê que a linguagem de Deus e de Jesus por rebelde não é doce. Não. Deus trata com carinho quem é obediente, viu? Põe isso na sua cabeça, não se engane não. Vamos ler uma aqui, Jeremias capítulo 9, versículo 15, está falando assim. Ó Deus dizendo, portanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu darei de comer losna a este povo, e lhe darei beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conheceram, eles nem seus pais. Mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Por aqui, isso é um exemplo. Então você está vendo o tipo da linguagem de Deus? Deus dizendo, eu vou dar para eles losma, para eles beber fé, vou espalhar eles, ainda vou meter a espada atrás deles até consumir. Aí depois dizem que Deus não castiga. Entendeu, irmão? Jeremias, você vai anotando aí na sua casa, tá bom? Depois vocês copia Jeremias, capítulo 9, versículo 15. E também Jeremias 4. Vamos aqui no 4? Jeremias 4, versículo 30. Vamos no versículo 30 ver o que é que tem para nos
dá exemplo do que Deus fala com a pessoa rebelde. Com os rebeldes, Deus não passa a mãozinha na cabeça, não, irmão. Deus fala duro, Jesus falou duro, Deus fala duro, Paulo falou duro. E agiu também duro, que o cara ficou cego. E Pedro agiu mais duro ainda, e os dois morreram. Brinca? Jeremias, capítulo 4, no versículo 30, nos diz assim, Deus bravo lá com o povo lá. Agora, pois, que farás, ó assolada? O povo de Israel, Deus estava bravo. Agora, pois, o que farás, ó assolada? Ainda que te enfeite de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, de balde te farias bela aos amantes. Te desprezam e procura tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como de que está com dores de parto. Do primeiro filho a voz da filha de Sião afigante, que estende as suas mãos dizendo, ai, ai de mim, agora porque já minha alma desmaia por causa dos assassinos. Deus dizendo, ó assolada. Deus fala de um jeito, né, irmão? Não é de rir, não. Pois agora o que farás, ó assolada? Ainda que tu se vista de carmesim, ainda que tu te adorne com seus enfeites de ouro, ainda que te pinte em volta dos seus olhos, que nem a Jezabel pintou, para os seus amantes, eles vão querer te matar, que é a tua cabeça agora, acabou a amizade. Eu sempre falo aqui, irmãos, que o diabo deu lá a direção para Jezabel pintar os olhos, porque em nenhum outro momento da Bíblia você vê alguém dizendo que uma serva de Deus pintasse em volta dos olhos. Pelo que eu já li, a não ser que você já leu, pelo que eu já li da Bíblia, só é a Jezabel. A Jezabel pintou de preto em volta dos olhos, agora Deus repete aqui. Só que ela estava se adornando para quem? Para os seus amantes. Era uma pessoa que tinha se corrompido na presença de Deus. E ele falou assim, ainda que tu se enfeite aí para os teus amantes, ele não vai querer te admirar, te adorar, te achar bonita, não. Agora eles querem a tua cabeça. Não falou que ela se enfeitou para Deus, não. Falou que ela se enfeitou para os seus amantes. Deus estava tratando ela de assolada. Então eu falo comigo, eu tiro por mim, Deus não me falou isso, não. Eu tiro por mim, irmão, que aí o demônio que usou a Jezabel para pintar os olhos dela, para seduzir o profeta e enganar o profeta, pelo qual ela foi jogada pelo profeta lá de cima e os cachorros comeu ela, a carne dela, morreu ali de uma queda ali, né, irmão, ali de uma altura ali, de um sobrado, vamos dizer assim. Amados irmãos, e os cachorros comeu, deixando só a palma das mãos dela e acho que dos pés. Comeu tudo a mulher, deixou só a caveira. Porque Deus já tinha falado que ia acontecer com isso, ia acontecer isso com ela por causa da maldade dela. Porque ela era perseguidora dos profetas do Senhor, né, irmão? Era feiticeira, era mulher ruim. Não tinha outras coisas, não sei se era... Eu sei que ela não sei se era prostituta, feiticeira. Ela tinha várias qualidades, assassina. Ela tinha várias qualidades ruins, que não me lembro direito, mas era qualidade horrível. Não era nenhuma virtude, não, era ruim. E aí ela fez isso com os olhos dela, irmão. Deus está dizendo aqui que ela fez isso para os amantes dela, não para ele. Aí eu falo assim, o capeta que usou ela, falou, eu vou fazer um pacote. Eu tenho por mim. Peraí, eu fiz, ela pintou os olhos, agora eu vou fazer para as demais pessoas, aqui para pintar o rosto, a boca e as unhas. Eu vou fazer o pacote completo e vou lançar na terra. Muitos crentes estão nesse engano, né, irmão? Isso é coisa pro mundão, né, irmão? E os crentes estão nisso. E diz que vai pro céu de Jesus, eu quero ver. Irmãos, vamos ver isso no último dia, né? Porque Deus, você vê no YouTube aqui, tem milhares de testemunhos. Se você pesquisar testemunho, céu e inferno,
Inclusive aquele testemunho do irmão Adão de Campos, eu creio naquele testemunho, porque o homem é um senhor, era um presbítero, há muitos anos atrás, e ele morreu. Ele ficou 3 ou 4 dias morto, ele estava morto. Então quem está morto, Deus leva o espírito dele para mostrar o que quiser, o homem já estava morto. Aí depois Deus mandou voltar de novo. E ele contou o que viu. Tem muitos que falam que é mentira, eu acredito piamente que é verdade, mas acredito. Então, meus irmãos, veja bem, você pode ver aí nesse outro, tem milhares e milhares de arrebatamento de céu, espírito, arrebatamento de sentido, né, irmão? Ali Deus pegou o espírito da pessoa, levou, né, e mostrou. Por que Deus mostrou que não tem nenhum vaidoso com a maquiagem, no sensualismo, no céu? Ah, por que Deus mostrou que não, Deus mostrou em parábola que está tudo lá dentro dos caldeirão dos infernos, tudo, irmão. Porque lá no inferno tem caldeirão? Não, Deus está falando por parábola. Porque a pessoa ainda é viva, a pessoa ainda está no corpo carnal. Deus tem que falar conosco com a língua carnal. Se eu falar para vocês que já vi um anjo na forma de um homem, com a camisa azul clarinha, tipo um motorista de ônibus, daquelas que tinha de primeiro motorista de ônibus, primeiro, usavam as camisas azul clarinha, né? Ele com aquela camisa azul clarinha, aquele moço bonito que não tem fim. É de uniforme do motorista de ônibus, era um homem branquinho, muito lindo, aquele rosto nunca vi. Mas ele era muito bonito, ele era muito feliz. Sabe qual é o recado que ele me mandou? No comecinho da minha conversão, Deus não ia me mandar um anjo de glória para mim não, que eu não ia aguentar. Ele fala na nossa linguagem, irmão. Então por isso que nós temos que ser inteligente espiritualmente para nós entender. Para nós não ficar blasfemando das pessoas quando ela vê as coisas, não. Vê a comparação que Deus fez de Cornélio para Pedro? Agora, se não tivesse isso na Bíblia, alguém falasse, eu ouvi isso para ver o que você ia ouvir. Isso é doido. Essa mulher é doida, como fala para a pastora Nadir, isso é uma bruxa, né? Isso é uma herege, xinga a mulher de noite, noite e dia. Mas vocês sabem se não é Deus mesmo que está mostrando? Pois Deus fala por parábola, porque Deus já mostrou para mim. E está na Bíblia que eu mostrei para vocês. Amém? Deus mostrou na Bíblia. E mostrou, e mostra para a pastora Nadir, mostrou para os seus servos da Bíblia. Coisa que você fica assim, irmão, Ezequiel, se eu não me engano é Ezequiel. Você sabe o que aconteceu? Deus pegou Ezequiel pelo cabelo, aquele varão chegou lá todo sabe aquelas vestes brancas? Pegou ele pelos cabelos e saiu pendurado pelos cabelos. E levou ele lá onde o povo de Israel estava fazendo as abominações. Olha aí, filho do homem, o que eles estão fazendo aí? Olha aí as abominações que eles estão fazendo. Entendeu? Deus mostrou o pecado do povo. Pegou pelos cabelos de Ezequiel. Vai falar isso agora. Agora Deus pegou pelos cabelos, me levar e eu num lugar para mostrar alguma coisa, um pecado, vai falar aqui, vai dizer, vixe, como diz um aí, né? A irmã da irmã Nadir, com muita honra se eu fosse irmã dela carnal, mas eu sou só espiritual. Endoidou. Endoidou. É pior que a Nadir. Endoidou, porque tá dizendo que Deus pegou ela pelo cabelo e carregou ela pelos cabelos. Pendurada pelos cabelos dela. Você vê que tem herege. O irmão, a pessoa carnal. Ele não entende as coisas espirituais. A Bíblia diz, se não me engano, é Romano. Que os carnal não podem entender as coisas espirituais. Eles não entendem. Deus fala por parábola para nós carnais. Para nós carnais, quer dizer assim, que estamos na matéria, né? Não é carnal fazendo a obra da carne, não. Carnais que está ainda na matéria, o nosso espírito ainda está aqui dentro de nós, para nós entendermos. Para nós entender como Jesus gostava muito de falar em parábola, né? Deus também fala em parábola, né? Aqui Deus dando um chega para lá naquele povo. Você está entendendo, irmão? Aí eu expliquei para ela, eu falei para ela sobre Cornélio, que Deus pode falar do jeito que ele quiser. Deus comparou um lençol cheio de bicho com Cornélio. Como Deus comparou para a irmã Nadir a ciência, uma mulher muito bonita, rosto rosado, cor de maçã.
A mulher era lindíssima, de roupa azul clarinho. Eu entendi espiritualmente o que Deus quis dizer para ela, falando por parábola. Dizendo que é a ciência. A ciência não é uma mulher. Por que mulher? Deus falando por parábola. Porque a palavra ciência é o quê? Feminina. Não é masculina, é uma palavra feminina. A ciência é uma coisa lindíssima, né? É uma coisa maravilhosa, não é ou não é? É ou não é? É uma coisa sábia, é uma coisa maravilhosíssima. A ciência, o cientista pega aí, ó, pela ciência divina na mente deles, eles pegam e fazem remédios, sabe, para curar doença, na direção, claro, a ciência vinda de Deus na mente do cientista. Então, o que Deus quis dizer com aquela mulher lá, para a pastora Nadir? Que a ciência ela é linda. A mulher é feminina. Deus deu uma parábola. Agora a irmã fala, olha, a ciência é uma mulher muito bonita. Agora eles pegam e falam, ixi, os carnais. É, irmã já. Por acaso Satanás não imita as coisas de Deus? Imita. Que ele se transfigura até de anjo de luz para enganar. Ele se finge até de anjo de luz para aparecer para você. Apareceu para muito para enganar quando os sangue dele estourou, só o fedor de enxofre. Ele imita as coisas de Deus. Você vê que o diabo, ele imita até línguas estranhas dos anjos. Né, de Deus. Ele é terrível, irmão. Faz cair fogo do céu, como Elias mandou Deus, pediu a Deus, Deus mandou fogo do céu. O diabo também imita, irmão. Vocês estão entendendo? Então, eu entendi quando eu assisti esse vídeo que não tinha nada de Iemanjá ali. Mas quem está na carne, na maldade, eu entendi a parábola, a comparação que Deus fez. Uma hora eu vou começar a traduzir umas revelações, uns arrebatamentos da irmã Nadir, viu, irmão? O que Deus está falando? Ai, ela viu uma cama no inferno. É claro que no inferno não tem cama. Deus estava falando com ela na linguagem humana da terra. Como um quarto cheio de cama e gente ali em cima sendo queimada. Gente que praticava o pecado, mulher na vaidade sendo queimada as unhas, a boca, os batons delas, e o diabo queimando. Existe cama, não é? Não, é só o fogão. O que Deus estava fazendo com isso? Mostrando para ela, por parábola, né? Porque Deus pode fazer parecer qualquer coisa, irmão. Lá no inferno. Olha, teve uma irmã que foi arrebatada, Deus corrigindo ela por causa da vaidade. Era uma mulher que trabalhava dia e noite, assembleando, e de noite e dia. Era pregadora internacional, mas ela ia em salão, era toda vaidosa, ela era como a mulher do mundo. Chegou em casa, andou tanto pregando, que com aquele saltão, dizendo ela, caiu em cima da cama morta, quebrada de cansada. E ela pedia a Deus, mostra pra mim onde eu vou passar a minha eternidade. E ela já falava, e claro que você vai mostrar que eu vou pro céu. Inclusive, ela tá aí nesses testemunhos de arrebatamento aí no YouTube. Ela é uma mulher assembleana, que ela tá com a blusinha amarela de alcinha. Ela pôs a foto, né, de quando ela estava na vaidade. Vocês podem até olhar, vai olhar nesse uma foto da mulher, você vai conferir esse testemunho. E aí, de repente, ela dormiu. Com pouco escutou uma voz que chamou para o nome dela, isso é meu mar. Ela disse, olha, eu não vou nem fazer janta. Se vira aí na cozinha, porque eu não aguento de cansada de fazer a obra de Deus, você vê, né? Mas Deus se compadeceu dela, porque quando Deus levou ela, ela disse, eu me agrado, Jesus dizia, eu me agrado da tua obra, eu me agrado, você é trabalhadora para mim. Você é esforçado, eu me agrado, mas olha, eu vou como disse, o que está errado eu vou lhe mostrar. E ali, ela disse que quando o anjo chegou e falou, vamos comigo, pegou o espírito dela e saiu levando. Quando ela achou que estava subindo, ela subiu, com um pouco ela começou a descer. Ela disse, eita, tá tendo, olha, você me desculpa, Senhor Jesus, mas olha, o senhor está enganado. O meu lugar não é para baixo, é para cima. E foi lá no inferno. Disse, aqui é o seu lugar. Disse que mostrou para ela como um telão. Lá no inferno tem telão? Não, Deus estava falando com ela por parábola. Deus estava tendo uma conversa com ela. E mostrava a ela, mostrava as mulheres do mundo, entrando nas baladas, entrando ou nos lugares de divertimento, e mostrava ela, tem diferença de você para elas? Não. Você está usando o mesmo que elas estão usando. Há diferença? Não, não há. Mostrava ela no salão de cabeleireiro, cuidando tudo. Ela conta aí. Tá entendendo por que Deus mostrou para ela? Porque Deus arrebatou ela em espírito.
para mostrar para ela, porque Deus ama ela. Era uma mulher que trabalhava para Jesus, uma missionária, mas Deus disse assim: tu não vai para o céu, mas como eu me agrado que tu é esforçada, trabalha para mim, e eu sei que tu faz isso porque teu pastor não te ensinou, eu vou mostrar para te livrar você do lago de fogo, porque seria injustiça minha. Deus não te mostrar, apesar que a minha palavra fala. Para nós, que a santidade é no corpo, alma e espírito, para nós não aplicar nossos membros, né? Para nós, que o velho homem tem que ficar para trás, você tem que ser nova criatura. Pedro fala que o enfeite delas não é para ser fora, né? Mas é dentro, né? Em Timóteo fala, se não me engano, 2,9, que os trajes têm que ser de modéstia, com pudor, né? Que o enfeite delas tem que ser no coração, com boa obra. Mas você não entendeu a minha palavra. Mas eu vou te ter dó de você e vou mostrar para você. Mostrou para ela e mostrou para milhares e falou com milhares de irmãs. Quantas irmãs que eu já li no comentário, Deus falou comigo. E se alguém falou contigo sobre a vaidade, escreve no comentário para você ajudar as outras que tá da maneira. Não a condene, critico elas, não. Eu sei que Deus ainda não falou forte. Ou às vezes pegou um pastor que fala nada a ver. Então, quem que tem que pelejar pelas ovelhas? Como Deus disse, também se eu não me engano, Jeremias, que ele ia pelejar pelas ovelhas, porque os pastores não cuidou delas. Deus disse, né? Mas não terá salvação para os principais do rebanho. Por quê? Porque não ensina as ovelhas direito. A santidade é completa em toda maneira de viver. É no leito do matrimônio que a Bíblia diz que é para sem mácula. É com santidade que você possui o seu vaso, a Bíblia relata, né? É no seu trabalho, é junto com a sua família, é com o seu esposo conversando com ele, é com os seus filhos, é com os seus vizinhos, é na rua, é no seu canal, é com aqueles que te aborrecem. A sua vida tem que ser santa com todos. Agora a pessoa te persegue, te calunia. Tu já disse, tu me paga, miserável, eu vou te meter um processo. Tu vai me pagar. A Bíblia diz que não é para tu pagar mal com mal, mas tu pagar o mal com bem, a pessoa te arrebentou, ora para ele, repreende ele. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, repreende ele. Vai ter, diz, tu me ofendeu, fulano. Se ele se arrepender, tu ganhou ele para quer dizer, ele tá perdoado, né, irmão? Tu ganhou teu irmão novo. Agora, se ele não se arrepender, fazer o quê? Deus vai cobrar dele, né, irmão? Tem pessoa que ele é ruim, ele não se arrepende, ele peca, ele persegue, ele maltrata, ele fere com a língua, ele calunia, mas ele não se arrepende, continua na prática, para sua própria perdição no último dia. Não estou amaldiçoando, não. Jesus disse aqui, ó, os perseguidores de profeta, lá, os matadores de profeta, sabe quem que ensinou deles escapar do fogo do inferno, da condenação do inferno? Não tem como você ir para o céu no pecado, meus irmãos. Quem falou para você que tem jeito? Mas e esses mentirosos falam assim, olha, esses crentes da doutrina, eles gostam de pôr medo em você. Não é nada disso, não. Quando Satanás usou Pedro lá para Jesus, faz isso não contigo não, Senhor. Jesus olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, que me serve por escândalo. Chamou Pedro de diabo, mas não é que ele chamou Pedro de diabo. Jesus repreendeu Pedro porque o demônio estava nele. Você sabe quando essa serpente que enganou a Eva chega perto de você? Parece que é o irmão Manezinho, não é? Mas não, a serpente está no Manezinho para te enganar, para tu pecar, para tu perecer. Amém? Seja espiritual, viu? Tenha a visão de Jesus, como Jesus teve lá, ó. Amém, querida? Então aqui nós já lemos. Vamos uma outra. Vamos em Isaías 46. Vamos aqui, uma hora tá. Eu vou fazer esse ensino em duas partes, porque senão fica muito comprido, né? Passou de 40 minutos, fica muito comprido. Então eu vou ler esse e vou terminar e depois vou fazer outro vídeo com outras partes, tá bom? Para não ficar muito comprido demais. Esse aí é a vivo, mas eu não deixei no mudo, aí vocês perdoem aí que né? Isaías 64, deixa eu ver. Isaías 64, o que está dizendo aqui, meu Jesus? Isaías 64, versículos 5 e 6. 64, 5 e 6. Deus dizendo,
dizeis, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Este foi fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, vingar-me-ei totalmente as vossas iniquidades, juntamente com as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor. Amém. Eu aqui queimar incenso nos montes, me afrontaram nos outeiros, usarei para medir e retribuir as suas obras antigas. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, diz e não os desperdice, pois não há benção nele. Assim farei por amor de meu servo, que não os destrua todos. Porque vendo aqui o castigo, Deus diz que, olha, amém? Deus disse que ia vingar, que ele ia castigar por causa das abominações que aquele povo ali cometeu. Né, irmãos? E ele é diferente? Ele não. Ele vai dar cada um segundo as suas obras. Ele não está dizendo novo. Olha, irmã, mas aí no verbo, para você ter exemplo do que Deus é capaz de fazer. Amém? Agora eu vou terminar e vocês... Aí, Jesus. Não, eu pensei que tinha acabado, mas não, irmãos. Ué, parece que tá diferente, se acabou. Mas eu vou terminar aqui, meus irmãos, para mim começar no outro vídeo. No outro vídeo o resto é mais interessante ainda.